Boa noite! Mais um podcast do Cantinho. É lá, isso mesmo, episódio 18. Estamos aí voltando, né? A gente ainda tá se acostumando de novo, né? Então vocês não reparem aqui os apresentadores de vocês. Meio atrapalhados ainda. Mas tá tudo certo. Estão pegando o ritmo. Pegando o ritmo novamente, né? E essa noite só é possível graças aos nossos patrocinadores. Aos nossos patrocinadores. Então vamos apresentá-los para vocês. Vamos lá. Comilona Confeitaria. Brownie, bolo caseiro e no pote. Teleentrega para toda Canoas. @Comilona Confeitaria. Rose Viegas, advogada. Seus direitos trabalhistas merecem respeito. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, 485, Matias Velho, Canoas. @Rose Viegas, advogada, _. Lancheria Áurea. O sabor que você merece a cada mordida. Teleentrega para toda Canoas. @Lancheria Áurea. Preparos da Tia Chay, a melhor ambrosia de Canoas. Teleentrega para toda Canoas. @preparos.tiachay. Odonto Mege. Nós amamos cuidar do seu sorriso. Fica na rua Vioravante Milanês, 58, sala 502, no centro de Canoas. @Odonto Mege. Up no Visu, atacado e varejo. Looks que valorizam seu corpo. No momento, somente teleentrega e envios para todo o Brasil. @up.novisuoficial. Atrel Espetinhos e Lanches. Atendimento de segunda a segunda, das 9 da manhã à meia-noite. Rua Uruguaiana, 400, bairro Matias Velho, Canoas. @Atrel _espetinhos. Chip Garage Bar, no fundão da oficina. Música, motor e liberdade. Rua Alberto Sírio, 329, São Luís, Canoas. @Chip Garage Bar. Fofinha Confeitaria Artesanal. Doces e salgados para seu evento. Feito com amor. Rua Tchecoslováquia 10, Niterói, Canoas. @Fofinha Confeitaria. E CFC Link Autoescola. Te ajudamos a conquistar teu sonho. Rua Araguaia 633, Igara, Canoas. @CFC Link. É isso aí, patrocinadores apresentados. Agora é hora de apresentar a nossa convidada especial da noite. Gabriele Barbosa, psicóloga infantil e CO da Cabi Te Ajuda. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. A gente está muito feliz de te ter aqui com essa conversa tão importante. Sim. Que vou te confessar que desde o que a gente tem, né, quando a gente tem todos os episódios, a gente planeja com tempo e tal. Esse assunto tava lá. Ai, então é muito bom pra gente já no segundo episódio dessa nossa volta já poder falar desse assunto tão importante que tu vai falar. Sim, é algo que tá no dia a dia aí, né? Sim. Tá em alta, vamos dizer assim, Sim. Cada vez mais a gente consegue ver entre nós, né? Sim. Exatamente, isso aí. Vamos lá, então. Quem é a Gabi Te Ajuda? Quem é a profissional por trás da Gabi? Então, eu sou a Gabriele, eu tenho 25 anos, então eu me formei esse mês fazem 2 anos. Comecei assim com trabalhando em outros espaços e com o tempo fui fazendo o meu. Sempre trabalhando com crianças, mas demorei para saber em que área eu queria atuar com essas crianças, né? Se ia ser escola, se ia ser hospital, se ia ser clínica, enfim. E aí veio pandemia, né? Eu falei que é uma guerra para me formar, que teve pandemia, enchente, né? Então, quase não tive a minha colação de grau. Foi em agosto. E aí eu tive, durante a pandemia, o primeiro diagnóstico de autismo na minha família. Foi bem marcante, porque no primeiro Natal, assim, da pandemia, a gente não conseguiu se ver, óbvio. Sim. Mas, se eu não me engano, foi 2021 que a gente fez... ficava recluso, né? Por um tempo, uns 15 dias, só entrava na quarentena. E a gente conseguia se ver. E aí, o meu primo, né, que tinha sido diagnosticado, ele só chorava, não interagia com ninguém.
E aí passou o outro ano, ele fez durante o ano todo terapia, e aí no Natal ele falou assim pra nós: boa noite, sejam bem-vindos. E aí eu quase chorei, né? Eu falei, gente, como assim? Mudou do nada. E era uma coisa que a gente não lidava tanto, assim, na graduação, sabe? A gente falava de criança, óbvio, mas não desse tratamento intensivo Sim. que ele teve. Aí minha tia começou a me explicar como é que era, fui atrás, e aí comecei a me interessar mais por essa área, né? Fora isso, acho que dá pra dizer que eu sou uma apaixonada por estudar, apaixonada por cachorros, que eu posto muito. Verdade, eu vejo. Minhas cadelonas gigantes. E eu sou uma profissional, assim, que preza muito pela ética, o certo. Eu não gosto de fazer nada... eu sou muito redondinha, assim. Sim, Tem que ser tudo no explícito. Trabalho muito e estudo muito para entregar a excelência. Porque hoje em dia, demanda não falta, né? Sim. E oferta também não. Então... Às vezes o profissional faz algo para agradar a família, para tipo, não, tá indo, tá fluindo, mas na verdade tá burlando alguma coisa ali e não tá evoluindo, né? Se fosse pra só passar a mão em cima de ti, tu conversava Sim. com o chat em casa, né? Não Sim, precisava sim. pagar o meu atendimento. Mas então hoje eu trabalho somente com crianças, né? Desde o zero, eu digo zero, porque às vezes inicia com alguns meses, Sim. até os 18, 20, assim, quando tem alguma questão especial, que já inicia comigo. Já Mas tá no normalmente, tratamento, né? vai até ali os 16, 18, só crianças, adultos, só os pais mesmo. Porque a gente não se livra nunca, né, dos adultos. Eles vão estar ali de alguma maneira, A gente mas... nunca se livra dos adultos. É isso aí. De onde surgiu a Gabi Te Ajuda? Então, antes do Gabi Te Ajuda, que eu acho que foi como a gente se conheceu, eu tinha o Rabicó da Gabi. Sim, eu ia falar agora, vai misturar tudo, né? Não. Tem uma empreendedora aqui, Não precisa misturar. Mas é bem isso. Inclusive, eu usei a mesma conta. Sim. E uma coisa que eu percebi que foi muito importante nesse outro empreendimento que eu tinha, que era de Rabicó e tal, foi usar o meu nome, porque era usada a minha imagem junto e atrelava uma confiança. Então, eu, óbvio, dei uma reciclagem ali Sim. nos seguidores durante o tempo, mas tem muita gente que era meu cliente e hoje é meu paciente, né? Ou pessoas que continuam como seguidores, acompanhando o meu trabalho. Então, eu vou ter que bolar alguma coisa com o meu nome. E, na verdade, é o TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Sim, exato. Que no início foi bem mais focado. Hoje em dia, já foi, 80% da clínica com crianças com TEA. Hoje em dia é bem mais amplo, porque a gente percebeu também que a criança não precisava de um transtorno para que os pais recebessem auxílio, né? E é o que a gente vai conversar, assim, durante. Mas cada vez mais a gente está vendo pais precisando e pedindo ajuda. E isso é muito bom, né? Porque a gente sai de um tabu de psicologia, psiquiatria, neurologia, né? A gente sai lá da... Não sou louca, não tô louca. Exatamente, né? Tem a... Que todo mundo precisava, né? Fazer uma terapia, né, Gabi? Então. Às vezes nem todo mundo faz, mas um faz pelos outros acaso. Acontece. É isso aí. Acontece. E... Então, no caso, como surgiu o nome, já tá ali pela sigla ali, né? Isso foi um jogo de palavras. E, na verdade, assim, eu comecei na graduação... Bom, para te conseguir trabalhar durante a graduação, ou tu tem um trabalho muito flexível, ou senão tu é estagiário, né? Sim. E dentro da área da psicologia, a gente... é o que mais recebe era na área de RH. Então, eu comecei a trabalhar com as crianças pequenas dentro da área de acompanhante terapêutico. E aí, as minhas colegas começaram a ver, começaram a perguntar como é que funciona. E daí eu brincava, tipo, a Gabi te ajuda a fazer isso, a Gabi te ajuda. E aí ficou o Gabi te ajuda. Eu falei, nossa, é uma baita, né? E agora, além de ser isso, uniu, né, o símbolo ali, né, do TEA. E TEA. de fato, ajuda, a né? gente ajuda os pais, e é isso mesmo. Eu acho que foi bem uma jogada sem querer, né? Sem querer querendo. Sem querer querendo. Tá, o Gabi Te Ajuda oferece... O que o Gabi Te Ajuda... Peraí, o que a Gabi Te Ajuda oferece hoje? No caso, quais são os principais serviços oferecidos atualmente e qual a diferença entre eles? Sim, perfeito. Então, hoje, nosso carro-chefe, né, é psicoterapia, que todo mundo já conhece.
Mas acho muito importante falar que a nossa psicoterapia também tem orientação parental. Então, quando tu trabalha com um menor de idade, tu não vai botar uma criança de 3 anos sentada numa cadeira, assim que nem a gente tá, e falar, e aí? Como é que foi a tua escolinha lá hoje? Que lanche tu comeu? Não é isso. Sim. Já me perguntaram, vocês interpretam só os desenhos? Eu falei, não, porque às vezes até eu não entendo o que tá sendo desenhado, né? Então, a gente precisa muito do apoio dos pais, seja no grupo, contando, mandando um vídeo, trazendo um relato, né, um bilhete da prof. Então, a nossa psicoterapia é muito atrelada aos pais. A gente faz também psicodiagnóstico, né, avaliação neuropsicológica, onde a gente descobre se a criança tem ou não algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, TDAH. Se alguém tá precisando de laudo, Exato, né? quer investigar algo, Exato. pode procurar o consultório. Exato. E a gente tem colegas que atendem adultos também, mas a maior parte é só em avaliação a gente atende adultos. Eu ia te dizer assim. Só em avaliação a gente atende adultos. É bom saber, né, pro pessoal que tá assistindo, que precisa. Sim, hoje em dia é muito fácil, né? Tu tá dentro da rede social e se identificar com alguma coisa. O que mais tem é vídeo. Se você dorme assim, você pode ser autista. Se você esquece a sua chave em casa, você vai ter TDAH. Mas assim como tem muitos doutores lá, né? Tipo assim. A gente depois fala nisso também, né? Sobre informações e excessos, né? Então vamos deixar pra frente, né? Então, o que mais tem é doutores, né? Querendo dar o diagnóstico, pronto, eu sou autista. Tipo Exato, assim, né? exato. Às vezes o pessoal tá levando muito na brincadeira, até que eu particularmente não acho legal, né? Tipo assim, eu acho que eu sou autista. Tipo assim, como se fosse assim, tudo tão simples assim, né? E não é, né? E assim, acho que as pessoas falam isso querendo trazer como se não fosse uma questão pejorativa, né? Tipo, eu também sou um pouquinho autista. Exato. Né? Eu sou uma profissional de psicologia, mas logo quando eu entrei na graduação, eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade generalizado. E assim, quando tu vai conversar com alguém, todo mundo tem ansiedade. Sim. Acaba te desvalidando um pouco, exatamente. sabe? Não, tudo bem, eu entendi que tu tem ansiedade, mas a minha é um pouquinho mais pesado, né? E às vezes tu vai falar, eu também sou um pouquinho autista. Tá, mas o que significa isso pra ti? No dia a dia, acaba que tu normaliza ali, né? Às vezes pega até de uma causa, de um todo, uma questão, e tu vê um pontinho, tipo, nossa, eu também tenho hiperfoco. Sim, eu gosto de falar muito sobre tal coisa. Mas não é bem isso. É isso que me incomoda um pouco, na verdade, é nesse sentido, assim, né? A gente tem a psicoterapia, as avaliações, e a gente também trabalha com a terapia ABA, né? Que é essa terapia intensiva no ambiente natural da criança, normalmente para crianças com ou deficiência intelectual, e também pode ser feito em casa, pode ser feito na clínica, pode ser feito na escola também. A gente tem monitores escolares também especializados e individualizados para cada criança. E hoje são esses 3 serviços, assim. Já tivemos alguns grupinhos de habilidades sociais, então botar as crianças para interagir é muito legal, mas é muito difícil de bater os horários, bater interesse das crianças também. Não é só tu pegar um monte de criança, botar junto, cada um quer falar de uma coisa, daqui a pouco teu grupinho foi pro beleléu. Já não deu certo. Já não dá mais certo. E como é que a família pode entender qual o tipo de acompanhamento adequado para a situação? Então, as famílias chegam muito pedindo ajuda. Elas não entendem o que é esse serviço, né? Então, quando chega... Você tem que orientar, né? Exatamente. Quando chega lá, a gente tem um procedimento que é o acolhimento. São 30 minutos de conversa gratuita, né? Online comigo, para eu entender o que tu tá querendo. Porque, às vezes, o pai chega, eu só quero só uma avaliação. Mas uma avaliação para psicologia são 12 sessões. É um investimento alto. Sim. Então, não é isso que tu tá procurando, né? Às vezes, eu vou fazer uma cirurgia. Eu quero fazer, sei lá, uma lipo. Tá, mas acho que pra ti não é bem uma lipo, é outra coisa. Então, a pessoa tem aquele momento também pra ver se eu vou conseguir atender ela, se ela vai conseguir trazer informação suficiente. Então, a avaliação é quando tem uma indicação ou uma suspeita. Então, assim, tem algumas coisas que estão atrapalhando no dia a dia. A escola já chamou, né? A escola... Eu como, né? Eu sei que a escola entra em contato e chama, e conversa, e explica, olha, tem que verificar, né? Exatamente. Ou às vezes pediatra, tipo, olha só, não é bem assim. Ou os pais começam a se perceber, já tem alguém na família e começa a perceber. Tem um filho e começa a analisar o outro. E aí vê que,
Tá diferente. Tá diferente. O outro faz as coisas mais rápido. Esse aí tá um pouquinho mais demorado, né? E aí a gente já indica qual seria o serviço. Mas... Indica o caminho, né? Exatamente. Mas na via das dúvidas, já aconteceu de atendimentos começarem com a psicoterapia e migrarem para avaliação psicológica. Não tem problema nenhum, acontece. A gente não falou até aqui, mas eu acho importante falar que tu tem um espaço, né? Um Sim. espaço que eu acompanhei ela montar com todo carinho e tá sempre, né? Sempre melhorando aquele espaço. Tem um espaço físico para ti, apesar que tem atendimento online também, né? Tu tem um espaço aqui em Canoas, né, Gabi? Sim, tem um espaço aqui em Canoas, ele fica na Avenida Boqueirão. É em cima do antigo laboratório Rossetti, que agora é exato, né? Fica bem próximo ali do Santa Tecla, Rosa Mosqueta, do outro lado tem o centro clínico. Ele fica ali localizado no 2º andar. E nós começamos com uma sala, já estamos com 2. Isso, e tu tão jovem, né? E tu já cresceste bastante, assim, e ter um lugar, assim. Por isso, como tu disse ali dos teus seguidores, a gente é alguém de confiança. Tu planejou muito bem isso de continuar com, né? Adaptar o teu perfil. Pode ter perdido alguém, mas assim, é visível isso. Não, a gente... Tipo, agora, na volta, a primeira pessoa que eu pensei pra falar nisso foi você. Tipo, porque tu passa isso, né? Tu tá focada nisso. Tu já tá fazendo palestra, tu já tá fazendo, né? Tipo assim, tu tá bem envolvida na área, né? As pessoas saem da graduação achando que eu não posso me dizer que eu sou especialista. Ou eu não posso fechar... Óbvio, a pessoa sai da graduação, ela não vai ser especialista. Mas eu não posso fechar o meu funil. Eu tenho que atender tudo. Só que quem atende tudo não faz nada. Sim. Né? Meio que em qualquer área, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. E aí, desde o início, eu já sabia a área que eu queria. E teve um momento, assim, da graduação, onde eu falei pra minha professora, eu falei assim, eu posso não atender adulto? Eu não quero atender. Eu não quero. E eu tenho pessoas que me falam hoje, eu jamais atenderia criança. Eu falei, eu entendo. Às vezes, eu também repenso, será que eu não deveria estar lá em casa atendendo um adulto online, na minha casinha, Sim. bem quietinha, né? Não. E aí, acabou que eu fiz esse funil desde o início. E durante a graduação também, não querendo me gabar, mas acabou sendo uma referência, assim. Então, tu não precisa ser especialista, mas tu se mostrar para os outros que tu sabe sobre aquele assunto, com o tempo tu vai estudando. Sim. E as pessoas vão te procurando com aquilo. E é algo que se retroalimenta, Vai linkando, assim. né? É algo que se retroalimenta. Não adianta tu ser um baita de um médico especialista e tu não se atualiza, né? E o tratamento é diferente também, né? Tipo, como a gente falou, as técnicas talvez tenham ali uma diretriz que tu tem que seguir, mas uma criança tu consegue trabalhar de um jeito e o adulto Exatamente. trabalhar de outro, né? Exatamente. E tu, assim. tu te focando num só, tu consegue criar muito mais opções, Sim. né? Eu vou ser muito sincera. Hoje, é muito difícil, vamos supor, eu estar aqui em terapia com vocês. Até casal, né, que existe isso. Sim. Eu falo que eu não gosto de tratar adulto, porque eles têm o mesmo problema que eu. É. Chega lá, a mulher, ai, mas é que daí eu não tô conseguindo emagrecer. A minha vontade de falar, eu também não. A criança não vai me trazer isso. Ela vai, às vezes ela, Sim. óbvio, né? Existe a questão do bullying, tudo e tal. Mas eu digo que esse é meu limite. Eu não consigo lidar com as pessoas que têm problemas parecidos com o meu, né? Por exemplo, eu passei um tempo atrás por um luto. Eu não consigo pegar um adulto totalmente enlutado. Mas uma criança e trabalhar um lúdico disso, Sim. da passagem, da onde que vai. Nossa, isso pra mim é o que me encanta, assim. Então, sim, eu vou ter que me especializar para uma área. Tanto que até o espaço é organizado. Eu hoje, no meu espaço, eu não tenho 2 poltronas. Eu até quero, tá? Eu tenho mais salas agora. Eu quero fazer meu cantinho. Bem terapia, sim, poltrona Sim. na frente. Mas a gente não tem. É no chão, é em tatame. É pra eles. Não é à toa que eu ganhei uma era de disco, né? De ficar no chão. Sim, É sim. isso, perna cruzada no chão, não tem outro lugar. Tem alguns maiorzinhos que Até conseguem você- ficar na mesa e tal. Mas tu tem que brincar. É isso. É isso aí, tem que se jogar. Tem que entrar no mundo deles ali, né? Exato, exato. Vamos falar agora sobre desenvolvimento infantil e comportamento. Todo comportamento é uma forma de comunicação. O que isso significa? Estamos falando sobre comportamento já, né? Sim, tudo é comportamento, né? Se a gente for parar pra pensar, eu estar com uma roupa hoje assim, passa uma mensagem, a gente tá com
esse setup aqui organizado com a comunicação passa uma mensagem. Então, um choro vai passar uma mensagem, uma batida vai passar uma mensagem, né? Eu brinco com as crianças quando elas já estão maiorzinhas, assim, com 6 anos, e às vezes tem essas questões de desregulação emocional, né? E aí eu pergunto para elas, tá, mas teve dificuldade de falar tal coisa, né? Ai, sim. E eu, tá, mas e como é que o bebê fala? Como é que o bebê vai se comunicar se ele não fala? O que ele faz? Ah, ele chora? Sim, ele chora. Como é que a mãe sabe qual é o choro? Ai, porque tem um instinto materno que vem quando ela... Não existe isso. E acho muito importante a gente desmistificar isso. Porque, né, se existisse instinto materno, a gente saberia tirar de letra tudo, porque veio assim, ó. Sim. E nada vem, tipo, inato na gente, né? Só pelo simples fato de ser mulher ou não. Mas... E eu falei, olha só, às vezes um choro significa quero comer, às vezes um choro significa tô xixi, tô com sono. Tô com dor. Né? E aí a gente trabalha com crianças que às vezes vão atingir uma idade mais elevada ou não vão falar. E aí vão se comunicar batendo, vão se comunicar chorando, vão se comunicar fugindo, né? E trazendo mais pro ambiente típico, assim, a gente vai ter crianças que vão chorar somente em um específico momento. Ou crianças que vão ter um comportamento somente com aquela pessoa. Ah, só na escola ela é assim. Em casa ela é um anjo. Ou não, em casa ela bota tudo abaixo e na escola... Porque tem uma rotina, uma ordenzinha ali, né? Regras. Assim. Regras. Alguém que já tá como autoridade. Não, ali ela anda no eixo, nunca acontece. Tá, mas peraí, alguma coisa está acontecendo. E assim como os comportamentos acontecem, existem os reforçamentos, né? O que é esses reforços? Tem coisas que acontecem que aumentam a probabilidade da gente fazer aquele comportamento ou não. Se tu tá numa empresa e tu tá dando o máximo, assim, e te dão um aumento no final do mês. Tu não vai continuar isso para que talvez no outro mês tu receba um aumento também? Sim. Sim. O que acontece é que, às vezes, começa assim. E aí, um mês, tu recebe o aumento. No outro mês, tu não recebe. Aí, um mês tu recebe... Já não vai estar o mesmo comportamento. Só que, vamos supor, a mãe, o chefe, vai continuar cobrando a mesma coisa da criança. E ela não vai entender... que, de fato, o que era esperado para ela trazer isso, né? E aí que começam as grandes questões, assim. E aí, às vezes... Ai, não, mas ela tem 3 anos. Ai, e daí ela veste, ela sai como quer vestida. Dá aquela amenizada ali, né? Ah, eu não me incomodo. Tá, mas daqui a 10 anos, se tu não lidar com isso e não procurar ajuda, ela vai estar mostrando o mesmo comportamento. Sim. E aqui, como os pais podem começar a olhar para o comportamento da criança de uma forma diferente e como diferenciar uma birra de sinais de sobrecarga ou dificuldade de comunicação? Então, qual que é a primeira mesmo que eu me perdi agora? Como os pais podem começar a olhar para o comportamento da criança de uma forma diferente? Eu acho que é a mesma questão de quando adultos vão buscar terapia, né? Então, assim, essa questão que eu tô sentindo, essa questão que eu tô demonstrando, tá afetando meu dia a dia, tá afetando meu sono, minha comida, na hora de se alimentar, né? No momento de se relacionar. E aí tu vai lá e procura ajuda. E óbvio, agora com a rede social na nossa mão, a gente compara muito mais. É a primeira anteninha assim, opa, tem alguma coisa que não tá certo. Tu começa, mas olha lá, o filho do fulano consegue amarrar os tênis e trocar de roupa e ficar quieto dentro do carro. Sim. O meu faz o famoso show da Xuxa, né? Sim. Tá aí. Mas terror. Um dia tudo bem. Agora, uma semana assim, sempre anos assim. Ai, meu filho tá com dificuldade para dormir. Tá, tudo bem. Mas como assim dificuldade para dormir? Ah, ele tem a fuga noturna, né? Que é a fuga do quarto. Vai lá pro quarto da mãe e do pai e tal. Um dia, 2, mas tá calor, né? Só o nosso quarto tem o ar, daí ele vem e tal. Tá, mas daqui a pouco tu tá em 1 ano com privação de sono, né? O que vai acontecer pro adulto e pra criança? Então, é a primeira pergunta assim, que eu faço pros pais. O que aconteceu pra agora tu pegar e falar, olha, agora eu preciso de ajuda pro fulano?
Eles, é que... Normalmente não aconteceu algo agora, né? Já vem. Sim. Eu já percebi isso, já tinha acontecido isso, mas eu nunca tinha parado pra pensar. E as férias escolares, os recessos, têm uma influência muito grande nos atendimentos, tá? Porque, assim... Bastante tempo com as crianças em casa. E aí vem. Ou nas férias de verão vem bastante, né? Graças a Deus, esse ano eu não tive muito problema com as férias, porque é bem isso. Os pais passam mais tempo com as crianças em casa, não estão na escola, não estão no universo, não estão no integral. E aí que param e percebem. Olha só, não tá tão legal, né? Então, não foi tô por isso que a prof aguentando. falou pra mim. Bah, Sobre isso que eles estavam Que falando. tu via a criança meio turno ali, vamos dizer Exatamente. assim. Cara, tá como é que eu vou estressada trabalhar hoje. com essa criança aqui, pelo amor de Deus? O que aconteceu? Ela não era assim. E aí vem. Agora, no inverno, em julho não teve tanto, mas agosto, acho que os pais voltaram agora, né, do recesso. E aí trouxeram bastante, assim. E isso foi um fenômeno que aconteceu na pandemia também, porque as pessoas tiveram mais tempo para olhar para si próprias, né? Por isso que teve muito casamento que acabou, Sim, né? exatamente. Eu Muita ia falar sobre... Tu tá falando e eu tava pensando nisso também. Né? Teve muito casamento que foi feito, mas Sim. muito casamento que terminou também. Porque daí tu tem tempo pra dar, pra dar os problemas, tem tempo pra dar as complicações. No dia a dia, às vezes a gente não sobra tempo pra isso. A gente não percebe que tem uma dificuldade com a criança ou não, no relacionamento ou não. Gabi, como diferenciar uma birra de sinais de sobrecarga? Uma birra de sinais de sobrecargas, dificuldade de comunicação ou dificuldade de autorregulação? Eu acho que não existe categorias receitinha, assim, né? Mas algo importante para relatar, para ressaltar, eu acho que tu não precisa ter algum tipo de transtorno para tu ter uma sobrecarga sensorial. Boa. Eu não sei vocês, mas assim, se eu tô num lugar e por vezes tô jantando num lugar e às vezes tem uma banda ao vivo, se eu não gosto da música, ela se torna um barulho. Daqui a pouco tu já tá irritado, tu não sabe nem o que é que tá te irritando. Eu fui numa loja esses tempos com uma paciente minha para fazer uma saída de campo e aí a gente ia trabalhar, comprar roupas. Porque ela já era adolescente, a mãe comprava todas as roupas. E aí eu comecei a trabalhar e ela não gostava de comprar roupa, ela não gosta de roupa. Ela gostou. Só que a gente foi numa loja de departamento que tinha um som ambiente e tava alto. E daqui a pouco ela ficou, não consigo, eu Não quero ir era embora. tão ambiente, né? Não era tão ambiente. E é sugestivo, né? Eu já cheguei numa pizzaria, num lugar e falei, olha só, consegue baixar aí. Ou às vezes tá muito quente, muita gente falando ao mesmo tempo. Isso falando da pandemia também, teve muita gente que teve dificuldade de voltar depois para grandes centros, shoppings e praça, porque não estava acostumado com tanta gente. Exato. E aí tu pega mais ou menos a mesma coisa, assim, com a desregulação sensorial. Ou... Qualquer um de nós podemos ter uma desregulação. Exatamente. Sensorial. Eu não tinha parado para pensar nisso. E às vezes é uma desregulação, assim, não 100% sensorial, mas tu tá com fome, tu tá com sede, tá com sono. A gente não fica chato? Eu fico chata. Eu fico extremamente irritada. Então, pra criança, é a mesma coisa. Só que existem alguns agravantes. Ela não tem senso crítico, que nem a gente. Que nós adultos que deveríamos ter, né? Começa por aí. Várias pessoas Começa por aí. Falta um pouco de senso por aí. Começa, né? Por aí. Eles não vão, muitas vezes, saber o que é esperado deles naquele momento. E a gente vai ter o agravante de algumas crianças que não conseguem expressar o que está passando, né? O que está acontecendo. Ou mesmo não são verbais, né? Não falam nada. Exato. E aí vai ser muito mais difícil. É como se tu tivesse aquele bebezinho do colo que tá chorando e tu não sabe o que tá acontecendo, só que ela já tem 10 anos, né? E aí, pensando em todos os níveis de possibilidade, assim. Então, isso seria uma desregulação. Ai, mas por que não é birra? Birra, eu interpreto muito como assim, figurinhas da Copa, né? Ai, pai, eu quero muito figurinha na Copa quando eu chego no shopping. E aí o pai fala não. Aí eu me jogo no chão, faço aquela cena, e aí, ai, tá, cede. Ou... Daí passa. Aí passa, não, tá tudo bem. Só que daí ele vai começar a fazer aquilo em vários momentos. Porque ele sabe que dá certo. E muitas vezes a criança não chora, ela só grita,
né? Muitas vezes ela... tu vê, faz uma cosquinha assim, ela volta, né? Ela tá sorrindo, Aham, daqui a sim. pouquinho, começa a chorar de novo. E é uma coisa que se repete no mesmo padrão, assim. Faz aquele comportamento para conseguir algo. E a desregulação, não. Tu nem sabe de onde é que tá vindo aquilo ali, tu só tá sentindo. Tu não sabe nem quando começa, como é que termina, nem como tu sai daquilo ali, né? E o complicado é que, às vezes, tu faz numa... ele quer a figurinha da Copa, então eu vou dar pra ele. E às vezes, por exemplo, assim, ele vai atrelar que toda vez que ele vai no shopping, ele ganha alguma coisa. Sim. Que ele quer, né? Exatamente. Acabou a Copa, ele vai achar outra coisa. Sempre vai ter alguma. E aí, em vez de tu trabalhar, eu vou ensinar pra ele como que faz isso, às vezes os pais param de frequentar alguns espaços, né? Pra não Então eu ter vou parar aquela- de ir no shopping. Eu escuto muito isso. Pra não expor a criança, pra não se expor. A criança não tem um comportamento bom quando eu tô com meus amigos. Eu paro de sair com meus amigos. É complicado? É. Sim. Mas existe também aqueles amigos que não têm uma compreensão. Ou até, por exemplo, assim... eu sou um pessoal que um tem filho e os outros não têm. E aí tu não tem uma compreensão do que é Sim. ter uma criança, o que é tu adaptar um ambiente para uma criança. Sim, existe esse tipo de amigo. Mas existe também a gente ter vergonha do comportamento do nosso Sim. filho. Tu não Sim. sair. Sim. Eu tinha uma família que eles precisavam ir do ponto A até o B, e aí eles faziam um baita de um balão para não Iam passar pelo C pra não passar no... na frente da lojinha do China ali. Porque senão a criança queria. E às vezes, eu tive um trabalho com esse menino de ir ali, olhar, achar legal e ir embora. Foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Conseguiu. Com o tempo, né? Sim. Só que é isso, às vezes... não deu certo, eu vou desistir. E aí acaba que quem... Às vezes a família não consegue ter essa, né? Porque é Persistência. difícil. As e pessoas eu entendo te olham... eles estão cansados também, né? E as pessoas te olham torto, Sim. a gente tá cansado. Às vezes não tem tempo pra fazer Esse isso. processo. Né? Ai, filhinho, vamos lá, levanta, faz tal coisa, não sei o quê. Eu lembro de uma vez que eu era acompanhante terapêutica, né, monitora. E aí um meu paciente... Foi depois desse episódio. Ele se atirou no chão, fez assim... Fez uma birra, né? Que, às vezes, quando não bem controlada, pode se tornar uma desregulação também. Você sabe Sim, quando tu pode começa a chegar. chorar, tu não sabe nem por que mais tu tá chorando. Tu só tá chorando. E aí, às vezes, é 1 hora, 2 horas. Já aconteceu. Tava no chão. Eu tava ali na 17 de abril do Guajuviras. Saindo. E aí, daqui a pouco, ele se atira no chão. E eu vou com ele. E aí tinha uns policiais lá do outro lado da rua. E eu, meu Deus, cara, e agora? O pior é que se os policiais vinham ali e falar alguma coisa, ele ia chutar. Os policiais atravessaram a rua, ficaram olhando, nem passaram por perto de mim. Tipo, olha, eu não vou meter meu dedo aí, não, viu? Eu não vou meter meu dedo aí, mas é bem isso. Sim. E no caso, quais os sinais de alerta que os pais não podem ignorar ou não deveriam ignorar? A gente tem a Associação Brasileira de Pediatria, né? E que, se eu não me engano, vem na carteirinha de vacinação os níveis do desenvolvimento, né? Os marcos do desenvolvimento. Então, quando que é previsto para tu erguer a cabeça, quando que é previsto para tu conseguir rolar, sentar, virar, caminhar, falar, né? Comer sozinho, comer que tipo de comida e tal. Então, aquilo ali... como se a gente tem o IMC do nosso peso, aquilo ali é o IMC do Já desenvolvimento. tem uma cartilhazinha Tu pra... tem um marco, né? Só que, infelizmente, é muito difundido o discurso do cada um tem seu tempo. A gente ia falar sobre isso. Sabe? E aí, assim... cada um tem seu tempo, mas pra quê? Eu tenho meu tempo pra descobrir, por exemplo, que tipo de cor eu gosto. Cada um tem o seu tempo para descobrir a sua sexualidade. Agora, cada um não tem seu tempo para começar a falar. Se tu chega ali perto e a criança não deu nenhum sinal, é complicado, tu tem que ir atrás. Porque tempo é neurônio. E não dá para esperar passar muito, né? Não dá para esperar, porque não é à toa que... vai a gente hoje começar a querer fazer um hábito novo, aprender uma coisa nova.
Eu tô tentando a reeducação alimentar pela 20ª vez, né? Eu digo que eu tô fazendo a minha introdução alimentar de novo. Porque, assim, é complicado. Agora, bota um alimento novo pra uma criança. É muito mais fácil. Não é à toa que a gente pega o bebê, Sim. cuidado com a moleira. Por quê? Porque o cérebro não se formou ainda e ele tá em crescimento. Essa parte aqui, que a gente sabe que é a última a se formar, que é por isso que a gente bebe aos 18, que a gente dirige aos 18. Só que o cérebro, ele ainda tá se formando. Ele tem a plasticidade neural que a gente fala, né? Então, quanto antes tu conseguir perceber esses sinais, é melhor. Porque é mais fácil de moldar. O famoso pau torto não se endireita, né? Não é à toa, porque quando tu tá rígido, quando tu tá mais, o teu cérebro tá mais formado, é muito difícil a gente adquirir um hábito novo, né? Então, os marcos do desenvolvimento, eu acho que são situações pra tu olhar e perceber e se existem situações que estão afetando o teu dia a dia. Tá atrapalhando a rotina tua, da família, da criança, na escola. Se tá afetando, eu acho que já é Já é um sinal de alerta. Já. Suficientemente importante para tu ir atrás, procurar algum tipo de ajuda, seja no psicólogo, seja no neuro, no pediatra, né? Ou até pelo menos para começar a conversar com alguém, né? Tipo, que daí tu, de repente, tu não pensa em levar para um psicólogo, uma coisa assim, mas tu já pode conversar com uma pessoa, depois, vamos ver, coisa, né? Até para amadurecer a ideia, se a pessoa tem desconfiança de fazer tudo isso com a criança, né? E tirar a culpa de cima dos pais. Sim. Né? Porque, ele não tá falando por causa de mim? Não. Exato. Mas então, quer dizer que todo esse comportamento é por causa que eu não fui firme o suficiente. Não tem como afirmar isso. Talvez se tu fosse extremamente firme, ele ia desenvolver algum outro jeito de demonstrar isso que ele estava querendo se comunicar. Então, é muito difícil para os pais também tirarem esse lado de, ok, eu tenho uma culpa, às vezes do luto do próprio filho ideal, que às vezes tu tem que pegar esse luto, botar no bolso e ir atrás de pedir ajuda para ele. É bem complexo, assim. Então, tu tem o teu processo do tipo, queria tanto que meu filho seja assim, ele não é, queria que ele fosse assim, ele não tá sendo. E a ajuda dele, assim. Então, são pais muito... Eu digo que pais que procuram ajuda são pais muito fortes, assim. E aí, às vezes, eles... eu não sei se estou fazendo certo. Eu falei, olha, eu posso te garantir que o que tu poderia estar fazendo, agora tu tá fazendo. Exatamente. O resto a gente vai descobrir daqui pra frente. Então, que bom que tu veio aqui. Eu agradeço eles por estar compartilhando um relato. Eu agradeço eles por eles estarem pedindo ajuda. Porque tem muitos pais que fazem que nem escola, né? Tipo, olha, o Zezinho tem um problema, se vira, resolve aí. O Zezinho tem que ir pra escola, tá mal comportado, joga o Zezinho na escola. A escola que se vire. Não é bem assim, né? É porque depois volta pra casa... E depois que tem esse diagnóstico, Gabi? Bora cuidar de cada caso, bora... Esse foi meu tema de TCC. Meu filho é autista e agora? E aí eu peguei casos de até 3 anos de idade. O luto vem com tudo, né? O luto vem com tudo, mas não em todos os casos. Existem casos, e aí eu peguei vários, de... Cara, então eu não sou louca. Então eu não tava vendo pelo em ovo. Então, às realmente, vezes vem um alívio, né? Às vezes. Exatamente. Pô, agora eu sei pra onde é que eu vou. Exatamente. Eu sei pra onde é que eu vou. É que nem um tratamento e um diagnóstico de qualquer coisa, né? Tu tá com uma coceira há anos. E aí tu descobre, meu Deus, tu tem câncer. Pô, é um baita de um baque. É um baita de um baque. Mas às vezes a pessoa vai olhar... Mas agora tu vai fazer o tem tratamento. pra aquilo. Isso. É isso, tem tratamento. Às vezes, uma coisa assim que eu percebo muito, antes mesmo de ter voltado para a educação, em função da loja, em função de atender tantas mulheres, e cada atendimento é uma conversa, né? A gente acaba ficando amigas, inclusive sou amiga de muitos clientes hoje. Um dos dois aceita e um tem aquela negação. A maioria das vezes o pai que chegou aos meus ouvidos é o pai, mas tem amigo nosso que a negação vinha da mãe. Mas quando chega esse diagnóstico, às vezes até some, né? Já é normal, às vezes os pais sumir, né? Sim, às vezes os pais somem, às vezes nem tem ali, né? Isso, é só ela, né? Porque já sumiu antes, né? Tava ficando difícil, já... Eu vi... Bom, foi dia dos saindo pais. do roteiro aqui, mas, né, me Foi veio dia isso. dos pais, agora há pouco, Sim. né?
Então, vi muitas postagens nesse quesito, assim. E na minha pesquisa de TCC, eu consegui um pai só para relatar. Um pai. E não foi porque eu procurei mulheres. Foi porque nos grupos que eu divulguei, não tinham pais. Mas por quê? Ah, porque eles não podem entrar lá? Não. Tanto que quando a criança entra em terapia lá comigo, a gente faz um grupo. Eu, que sou a supervisora do espaço, a psicóloga, a mãe e o pai. Quem que faz a anamnese? 95% das vezes, a mãe. Às vezes, vó, Sim. madrasta. Pai, eu tive pouquíssimas. E desses casos que eu tive pouquíssimas, foi ou pais separados ou pais viúvos. Então, não tem a possibilidade da mulher, né? E aí, por vezes, eu faço o grupo lá e aí eu tô botando informações, olha só, manejo e tal. Daqui a pouco eu olho, o pai não tá no grupo. Ô, fulano, olha só, adiciona o pai no grupo aí. Ah, é verdade. Ela já levou aquilo pra ela já levou aquela função. Sim, Ó, acaba essa aqui carregando automaticamente, é minha né? função, né? Agora eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa e eu sou a cuidadora dele, oficial, né? Muitas mulheres abdicam dos seus serviços para poder cuidar das crianças, né? E isso não é de agora. Mas o diagnóstico, ele, pra mim, tá? Ele é um norte, sim. Mas é muito complicado, porque daí assim, tá, recebi o diagnóstico, pra quem que eu falo? Falo pra escola? Não sei se eu vou falar pra escola. Falo na família? Não sei se eu vou falar pra família. Né? E às vezes vai vir uma família mais de um cunho religioso, que às vezes acredita que é uma questão de benzer, que é uma questão de rezar por aquela criança, que não, ele vai ficar bem, vai passar. É só uma fase. Sabe? Não, vai passar. Não, mas o fulano era assim também. O menino é mais demorado mesmo. Teu marido demorou também pra fazer tal coisa, né? O pai custou a andar também, ele foi assim, né? Eu fico... Sempre Tá tem a bom. avó que diz, mas o pai também custou a andar, custou a falar. E Exato, vai mas deixando, né? Pessoas invalidam, né? há 30 anos atrás, tu não era autista. Ou tu era normal, ou tu tinha retardo mental. E daí não era um termo pejorativo, era o tema do CID. Era lá no livro da medicina. Então, assim, pô, meu filho só não tá andando. Não é retardado mental. Então, tu colocava em 2 caixas, né? Sim. E hoje não. Existem especificidades. Ah, meu filho não fala. Ah, ele deve ser surdo. Ah, ele não deve conseguir ouvir, aí não fala e tal. E tem muitas crianças que, às vezes, atrasam a fala e vão ver e tem alguma questão com a audição. E, às vezes, os médicos supõem que são surdos, sim. E aí vão fazer os testes lá e tal. Mas, pra mim, o diagnóstico é, assim, é um norte, é um guia. E cada caso é um caso, né? A gente não adianta a gente pegar e falar, ó, então Tem uma receita. Então, essa receitinha de bolo aí, tu segue que vai dar tudo certo. E no caso ali, a gente falou da culpa dos pais algumas vezes, né? Isso aí já... Como é que foi? Como é que é trabalhado com a família isso aí? Como é que tu consegue trabalhar com a família? Tentar tirar aquela culpa da mãe, do pai, ou... Eu acho que quando a gente começa a normalizar que não é só eles que estão passando por aquilo, a gente se abre um pouco para eles conversarem e explicarem o que estão sentindo, né? Então, vai ter pai que chora, vai ter mãe que chora, né? Que vai expor aquilo ali. E às vezes tu perceber que tu não tá sozinha, então não é só a minha culpa, né? Sim. E às vezes eu falo assim, tu não é tão importante para achar que tudo é culpa tua, né? Essa criança ela não tá no teu útero ainda. E mesmo se ela estivesse no teu útero, tem muita coisa que interfere. Não tem gene só teu aí. Ela tá no ambiente, muita coisa interfere. Então, eu acho que a culpa nunca some, né? Porque filhos típicos e atípicos, a mãe tá sempre se quem sentindo é cuidador, culpada, né? Quem é cuidador? Eu cuido de um por cachorro, excesso, eu cuido por de uma falta, criança. tu tá sempre se sentindo culpado, né? Exato, né? É o cuidado, por vezes, que os pais devem ter e aí acabam substituindo isso por culpa. Então é culpa minha, né? Sim.
Tô eu aqui pensando que tem tanta coisa para falar e nós Tem, temos... né? Pois é, tô eu aqui raciocinando agora, aqui ao vivo, no ar. 15 minutos temos para conversar. Nós precisamos falar sobre aba, intervenção precoce e AT, mas nós vamos ter que dar uma resumida aqui nesse assunto aqui. Acho que esse aí dava pra até fazer em um outro momento só disso, né? Porque É, dá pra por causa levantar que é muita coisa. levanta muitas pautas também, assim, muitas polêmicas hoje em dia com isso. Eu acho que nós vamos ter que pular esse bloco inteiro e ir pro mão na massa. Estratégias para rotinas, pra gente deixar de dicas aqui pro pessoal que tá assistindo. Fazermos um belo corte, né? E vamos falar então sobre estratégia. O poder da rotina. Quais pequenas mudanças na rotina de casa podem ajudar a criança a ter mais previsibilidade, diminuir a ansiedade e melhorar o comportamento no dia a dia? Como que vocês fariam isso na vida de vocês? Como que vocês se organizam pra não ficar ansioso a todo momento sem saber o que vai acontecer? Eu vou pra praia daí. Eu perco toda a ansiedade, fico bem faceiro. Tá, mas no teu dia a dia, como é que vocês se organizam no dia a dia pra conseguir dar conta de tudo que vocês têm que fazer? Tem que saber o horário que vai acordar, que vai pra academia, organização, né? que tem que se arrumar pra ir pro trabalho. Depois do trabalho que tem faculdade. Enfim, depois da faculdade é só ir pra casa. Não, tem que chegar em casa, tem que fazer tal coisa. Na cabeça a gente faz uma organização. Né? E aí, nesse meio tempo, às vezes tem médico. Sim. E daí, eu vou comer, eu vou comprar lá, ou eu vou ter que cozinhar, vou né? direto, então, né? a gente faz isso muito aqui. E o que acontece às vezes? A gente não externaliza isso pra criança. Só bota a criança no carro e leva. Daqui a pouco, como assim eu tô na escola e eu não tô na casa da minha avó? E aí tu vê uma desorganização Ou ao gigantesca. contrário, né? Um dia que não tem aula, vai pra casa da avó e... Exato. Tá, mas hoje não tem aula? Ah, não, é conselho de classe porque os professores estão arrumando o currículo. Tá, mas quê? O que é currículo? Né? Esses dias eu vi um que ele tava... tadinho, bem pequenininho, tava deitado dentro do carro. E aí tava dormindo. Acordaram ele, trocaram de roupa, botaram pra dormir não sei o quê. E a criança se organizou. Eu falei, gente, imagina se fazendo o contrário. Pensa tu dormindo num carro, alguém te pega, tira a tua roupa e vai, te bota pra deitar, pra dormir, pra tomar banho. É muito complicado, né? Sim. E aí, às vezes, assim, a gente... Tá, mas eu já falei pra ele o que é pra fazer. O que eu faço? Rotina visual. Vai lá no Canva. Existe o Canva, existe o Arasaki, existe Asterix, vários sites assim, até Google mesmo. Tu bota ali figurinhas, ou tu desenha com a criança. Quando eu era pequena, a gente fazia o quadro das tarefas, né? Só que às vezes a criança não vai saber ler, né? E tu ver uma figurinha é muito mais fácil. Então, tu organiza aquilo ali, a criança sabe o que ela precisa fazer no dia. Tu precisa ter regras em casa para que tu possa cobrar dela, né? Cobrar que se ela não tomar banho, ela não pode mexer no telefone. Tu precisa especificar que isso é uma regra. Que existem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis. Tu pode escolher o que tu vai levar de brinquedo pro banho. Mas tu não vai escolher que dia que tu vai tomar banho, que dia que tu não vai. Tu pode escolher o sapato que tu vai pra escola, mas tu vai ir pra escola. E aí, é isso que acontece às vezes assim, né? Os pais vêm pedindo essa ajuda de... Olha, cada vez mais eles vêm pedindo essa ajuda de... Eu quero trabalhar o meu filho, eu quero educar o meu filho sem bater. Porque me educaram assim e eu vi que não funcionou. E eu vi que eu não quero seguir isso. Mas como que faz? Eu vejo a educação positiva e não sei o quê. Não é dar a liberdade para a criança. É dar liberdade dentro do que ela tem possibilidade de escolher. Eu quero tomar banho agora ou depois? Às vezes tu vai ter uma criança que não vai ter isso. Se tu deixar ela tomar banho depois, ela já ganhou para tomar banho depois, ela já ganhou tudo que ela queria. Por que ela vai tomar banho então? Não vai. Sim. Eu já ganhei. Mas porque tá sujo? Mas eu não suei. Eu não suei, né? Tem um monte. Mas hoje eu nem tive educação física. Eu nem joguei bola, os gurias nem joguei bola. Né? Não dá. Só que, óbvio, no dia a dia a gente acaba passando por cima de muita coisa. E é difícil da gente poder deixar essa rotina e seguir firme, né? Mas rotina, regras de casa. Regras de casa e regras da sociedade. Porque não bater não é só na minha casa, não é só na escola, é pra vida toda, né? Não adianta falar, se tu bater, o policial vai te levar. A criança não vai entender isso, mas ela vai entender que ninguém pode bater.
Ah, eu não quero sentar na mesa com o telefone. É uma regra da casa. Mas talvez na casa do amigo possa. Mas existem coisas que é de todo mundo, né? E às vezes eles ficam bravos com os pais, porque eles acham que é só eles que têm que fazer aquelas coisas. E aí, quando tu, às vezes... eu conversei com fulano, e fulano também tá de castigo, porque mexeu lá no Roblox, eu não sei das quantas, e gastou no cartão da mãe. Então não é só É que às vezes eles não se comunicam nas travessuras, vamos dizer assim, eles não se comunicam. Então, tu acha que, lá em casa eu não posso, mas o outro também não pode. Só que ele não diz que, quando ele faz uma coisa errada, não vai dizer, eu tô de castigo porque eu fiz isso, né? Exatamente. A gente que é adulto, que tem o costume de falar do nosso problema, as crianças não Sim. têm costume de falar do problema deles. Verdade. E eu acho que aqui... 13. Como ensinar como ensinar a criança a lidar com o não? Tendo uma rotina. Tendo... Sobre o que vai no encaixe do que a gente tendo tá uma falando. rotina, tendo uma regra durante o dia a dia, ela já vai saber o que é esperado dela, né? E aí, assim, combinados antes. Olha, hoje a gente vai no shopping, mas a gente não vai comprar tudo. Por quê? Às vezes tu vai ter que dar um porquê, às vezes não. Mas não vai adiantar. Ele vai lá, vai chorar e tal. Bom, então tu vai ter que ir, vai ter que chorar, e é isso. Porque senão, se tu ceder, a próxima vez tu não vai ir no shopping com ele. Vai ser a mesma coisa. É isso que eu ia te perguntar. Tá, mas tem a possibilidade de parar de ir no shopping porque ele sempre faz isso? Não. Tu vai ter que se manter, Existem né? famílias que sim. Existem famílias que sim. E existem adultos evitativos também. Não quero me incomodar, então não vou no shopping com fulano. Eu não quero achar doença, então eu não vou no médico. Tipo isso. Entendeu? Mas não resolve. Não resolve. Não resolve o problema. Não O resolve. problema vai continuar ali. Só não vai acontecer. Como a gente já comentou sobre informação ou excesso de informações nas redes sociais. Estamos falando aí dos adultos, né? Sim. Procurando, talvez antes de uma profissional, né? As informações, meu filho tá fazendo isso. E depois na internet que tu começa a procurar um assunto, ele não para de aparecer pra ti. Então, eu acho que aí vem esse excesso de informação, né? O algoritmo é o nosso melhor amigo e inimigo, né? Isso mesmo! Porque ele vai te entregar as promoções do que tu quer comprar, mas ele vai te entregar também umas coisas que joga na cara, né? Exatamente. Joga na cara umas informação. E essa é a parte boa e ruim de tu ter muita informação. Que antes, pra tu ter uma informação, tu ia ter que ir num médico e ponto. Hoje tu tem tudo na ponta da mão, assim. E é bem difícil, porque mesmo eu sendo uma profissional da minha área, eu tenho dificuldade de ver quais profissionais que eu realmente confio, quais profissionais que eu Até porque indico, demanda uma pesquisa, né, Gabi? né? E é muito fácil, hoje em dia, tu se dizer que tu é tal coisa. Eu sou terapeuta. Qualquer um pode ser terapeuta. Mas a pessoa leiga não vai saber que terapeuta é diferente de psicólogo, né? E aí, tem muitas pessoas, assim, vou dizer, charlatões, sabe? Sim. Na internet que ganham em cima de causas, ou às vezes transformam um próprio, como é que eu vou dizer, um próprio seminário, assim, uma palestra, um simpósio, em um show. E às vezes a informação acaba que Não tem. É o que menos tem. Tem show. mas ele é o que mais aparece. Como é que os pais vão confiar em quem, então? Sabe? Então, isso é uma coisa que cada vez está mais difícil. E Mas... a gente leigo também, tu vai olhar ali, tu vai, é isso aqui, meu filho tem isso. Eu tenho isso. E olha, ele tem um monte de seguidor. Uhum. Olha aqui quanta gente já falou que ele é bom, né? Mas o bom e velho artigo científico, né? O bom e velho procurar lá qual é a validade, ir atrás, dar um Google. Sim. Às vezes não é legal dar um Google, né? Mas assim, procurar se aquela informação que tu viu é verdadeira ou não. E aí ir atrás de ajuda, né? Porque tem muita informação mesmo, de fato, tanto para as crianças quanto para os pais. E às vezes a gente trabalha... as telas, né? Não vou nem entrar muito nesse assunto. Sim. Mas às vezes a gente tem que limitar as telas dos pais também. Sim. Eu brinquei lá em casa esses dias que a minha criança de 60 e poucos anos, que eu tenho lá em casa, ele liga a TV, abre o note e tá com o telefone. Meu pai é assim também. 77. Faz isso. Tenta trocar a TV pra tu ver se não fica brabo.
Pô, se 60 vai ter dificuldade de regulação emocional, às vezes a gente pede demais as crianças também, né? É verdade. A gente não quer que eles parem de ter as reações. A gente quer que eles tenham reações melhores. Para se tornar adultos mais funcionais. Que é o que falta, às vezes, hoje em dia, né? Sim. Sim. É um assunto que vai longe, né? Isso. Mas Por hoje... Por hoje não, Não, eu achei que a gente não ia conseguir. Não, mas tem bata louca, é muitos detalhezinhos, né, que a gente tem que cuidar. E para encerrar, então, assim, uma mensagem para as famílias que estão passando por isso, ou daqui a pouco vão ver o episódio, opa, vou começar a investigar isso aí também com a minha família, com meu filho. Eu acho que pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é tu sofrer sozinho e não conseguir pedir essa ajuda, né? A gente sabe que existe uma sociedade em que incentiva que algumas pessoas lidem com isso sozinha, né? E que às vezes tu pedir ajuda é ser fraco, mas a criança não quer saber disso. Ela precisa da ajuda e tu é o adulto responsável daquilo ali. Então, às vezes, a gente tem que botar o eguinho, né, no bolso, botar o nosso luto no bolso, botar, né, o nosso medo no bolso e ir procurar ajuda. E procurar um profissional responsável, né? Porque mesmo dentro da área da medicina, dentro da área da psicologia, por vezes a gente não vai ter profissionais 100% adequados pra gente, assim. Acredito que todo mundo já teve alguma experiência assim. Mas não desista e peça ajuda, assim, porque o resultado é muito bonito. A gente tendo pequenas evoluções, assim, de formiguinha, é muito legal. Tu vê aquela pessoa que tu é responsável, evoluindo, e que nem meu pai fala, né? Eu quero que vocês sejam seres humanos melhores que eu fui. Então, se tu teve um erro durante a tua vida que tu gostaria de mudar, não é mais fácil tentar mudar na dele do que só continuar, né? E precisa de coragem para isso. Precisa de coragem. Fazer terapia, procurar ajuda é um ato de coragem. Verdade. E, Gabi, fala das tuas redes sociais, onde é que o pessoal... Claro que a gente vai postar, vai mencionar, mas passa aí as tuas redes sociais pro pessoal te conhecer. Quem não te conhece ainda, te conhecer. Acompanhar o teu trabalho, te indicar, né? Gostou do programa? Indica, Gabi. Faz teu jabá. Perfeito. Eu tô 100% no Instagram, né? O Instagram é a Gabi Te Ajuda, né? Existe um TikTok meio falecido ali, porque, olha, eu acho que eu não sou Vou lá te achar pra compartilhar. A gente tá com o podcast também no TikTok, começando agora. Mas Vou é te muito achar, difícil pra mim. procurar lá. É muitas redes pra gente cuidar, né? Muita coisa. Mas o Instagram é 100% ali, e ali a gente tem o nosso site também, que é www.gabiteajuda.com.br, eu acho que é BR. E no Google só digitar o nosso nome lá, que estamos esperando ser uma referência aqui em Canoas em psicologia infantil um dia. Muito legal. Para nós, tu já está sendo, por isso que tu está aqui. A gente está muito feliz obrigada. por essa noite, por essa conversa. Sim. A gente sabe que a gente tem um lema, desde que o podcast começou, que a gente mescla, né, um entretenimento com um profissional, porque a gente tem, assim, se a gente poder ajudar uma pessoa Perfeito. Num programa, eu acho, assim, nosso coração já está assim, ó, feliz, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas com esse nosso bate-papo. E muito obrigada mais uma vez. E foi bem explicadinho, né? Bastante coisa sim. simples e direta, assim, que a gente consegue entender, né? A Gabi te ajuda. Obrigado, boa noite, gente. Tchau. Tchau.